Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA debate com representantes do Ministério da Agricultura uma nova política para o Plano Safra e o Seguro Rural. Na reunião também foi discutido o projeto de lei que define a gestão de riscos climáticos, além do novo zoneamento agrícola. Confira. A Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA recebeu o diretor de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, que apresentou as alterações do zoneamento agrícola para o cultivo de soja, milho e café. O estudo é elaborado com o objetivo de reduzir riscos climáticos e deve ser seguido pelos produtores. Ao contratar o seguro ou o Proagro, o produtor ele tem que obedecer às épocas de plantio que o zoneamento ele recomenda. Se ele não fizer isso, esse é um ponto importante para destacar, se o produtor tiver seguro ou Proagro e tiver sinistro na sua lavoura e não obedecer ao zoneamento, ele tem um pedido do seguro, da indenização indeferido. Então esse é um ponto importante, uma recomendação que o produtor deve seguir. O novo zoneamento leva em conta as características regionais de clima e solo, além do ciclo de cultivares. A compilação destas variáveis será levada em consideração em casos de sinistros, com uma nova metodologia percentual de riscos. Ele traz um aprimoramento dos resultados. O que antes era um resultado bastante pobre em termos de tipologia de risco, mostrar o risco, nós hoje ampliamos, estratificamos os riscos e o produtor ele verifica em qual região ele se enquadra de risco. Em outras palavras, quando você transfere isso para a época de plantio, ele tem uma janela de plantio que ele pode plantar que vai refletir um risco de 20, ele pode ampliar essa época de plantio, aí vai mostrar o risco de 30 e ampliar mais ainda para algumas regiões e ele vai mostrar o risco de 40. Então ele pode trabalhar em função das épocas de plantio que ele vai poder ter até então que não tinha. Antes era só um risco único, uma data de plantio única que era de 20%. A comissão tratou ainda do projeto de lei número 4, de autoria do senador Wellington Fagundes, que dispõe sobre a Política Nacional de Riscos Agropecuários. A CNA vai propor novas diretrizes ao texto, algumas delas relacionadas à obrigatoriedade do seguro rural e ainda a transição do Proagro para um projeto de programa de seguro público. Política agrícola hoje ela é muito complexa, né? Você tem o Proagro, que ele atende muito a agricultura familiar e os médios produtores, e um programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, que é um seguro privado. São políticas que não se conversam, né? Uma está no Banco Central, a outra está no Ministério da Agricultura, e a gente precisa ter um comando único e que essas duas políticas, tanto a do Proagro quanto a do seguro, atendam o mesmo público, que é o produtor rural. Então a CNA ela tem visto isso com bons olhos, mas nós precisamos fazer melhorias nesse texto original do projeto de lei e isso estamos conversando já com o senador para que a gente tenha um projeto de lei factível que atenda não só os produtores, mas também aqueles que vão ofertar o seguro, que são as seguradoras. Para respaldar as propostas de alteração, a CNA tem ouvido especialistas do setor. O gerente de projetos da Bain Company, um grupo de consultoria para empresas ligadas à produção agropecuária, divulgou um estudo que mostra baixa penetração do seguro rural no Brasil. Apenas 8% dos produtores utilizam o recurso. Eu acho que tem as iniciativas ligadas ao governo e aqui você precisa realmente tanto aumentar as verbas do PSR, que recentemente foram aumentadas em 30 e poucos %, mas hoje está indo em 550 milhões de reais, teria que subir para a casa de 2 bilhões para realmente ser significativo, além de alguns ajustes específicos no programa, o tempo que demora para você ser aceito no PSR, saber se você vai ser subsidiado ou não, entre outros ajustes pontuais. Também tem um segundo lado que a gente está liderando junto ao IRB, que é do que as seguradoras vão fazer, significa quais são as melhorias de produto e de distribuição para que os segurados, os produtores consigam conhecer melhor o produto e, portanto, se mostrem mais interessados.